Perdi um bom e querido amigo, Ari Toledo, um dos maiores nomes da história do humor brasileiro em todos os tempos. E nesse vídeo eu quero falar a respeito dele e de como o seu cancelamento por gente que se sente ofendida por qualquer coisa seria inevitável nos dias atuais, cara. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, Ari Toledo foi uma figura absurdamente icônica na história do humor brasileiro, e isso é inegável, mesmo que a sensibilidade, floco de neve das novas gerações teimem em condená-lo por conta de temas que hoje são proibidos e que ele trazia à tona nas suas piadas hilárias, que ele soltava como se fosse uma metralhadora giratória para nos fazer rir. Poucos perceberam como ele, habilmente, sempre misturou humor e crítica social a ponto de se tornar uma espécie de avô dos espetáculos solos de comédia que hoje nós conhecemos como stand-up, né? E as suas dezenas de Zé Ruelas que pensam que são engraçados e só conseguem fazer rir as plateias atuais que têm a capacidade cerebral de uma hiena vegetariana. É isso mesmo, cara. O Ari foi um dos reis da comédia de improviso no Brasil, junto com Costinha, Chico Anísio, José Vasconcelos, Juca Chaves e outros de igual estirpe. O Ari, ele tinha uma capacidade impressionante de observar a sociedade e traduzir essa mesma sociedade em piadas afiadas e pertinentes, com um conteúdo pesado para o bundamolismo generalizado que impera atualmente. Só que para minha geração, o Ari nos fez rir enquanto ele provocava reflexões, algumas delas bem profundas, a respeito da realidade brasileira. Eu tive a honra de ser amigo dele, cara, de ser amigo pessoal, desde muitos anos, mais precisamente desde 2010, quando eu tive a honra de trabalhar com a Marli Marley, de quem eu acabei também me tornando amigo, no júri do Raul Gil, quando o programa ainda estava na Band. A Marli Marley era a esposa do Ari. E não foram poucas as vezes em que eu me sentei à mesa com o Raul Gil e com o Ari Toledo para a gente saborear uma ótima comida ali depois das gravações do programa e principalmente, cara, para eu ouvir histórias incríveis do passado do show business e servir de cobaia para as piadas novas que o Ari criava. É isso mesmo, cara. O Ari experimentava suas futuras piadas comigo e com o próprio Raul ali na mesa. Todas assim, soltas em proporções inacreditáveis, assim, ao longo de cada noite regada a ótima comida e ótimos vinhos. É impressionante notar como o Ari, ele não se limitava a ser apenas um simples humorista, porque ele utilizava a comédia, cara, como uma ferramenta de crítica social. Quem assistiu a um dos seus, literalmente, milhares de shows que ele fez, assim, sozinho ali no palco, foi brindado também, cara, com piadas maravilhosamente recheadas de sátiras e ironias que abordavam temas que iam desde a política até os costumes da época, né? E sempre com uma verve, um olhar afiado, assim, e uma postura provocadora. Ele soube se posicionar em momentos críticos da história do país, inclusive refletindo aquelas inquietações que o próprio público tinha, né, cara? E muitas vezes ele antevia questões que ainda hoje estão presentes no nosso cotidiano, cara. E sempre com um estilo que misturava humor absurdamente escrachado com um discurso muito ácido. O Ari Toledo foi um verdadeiro cronista do cotidiano. E a importância dele na cultura brasileira está muito além do riso. Por quê, cara? Porque ele desarmou a hipocrisia e ele questionou normas sociais, cara, por intermédio de uma abordagem cômica que foi, ao mesmo tempo, desconcertante e também necessária.
Se a gente pensar na trajetória dele, à luz do tal do cancelamento da era digital, cara, é impossível não se deparar com um paradoxo, chega a ser intrigante. Porque o Ari foi sim um mestre do humor ácido, do politicamente incorreto, cara. E ele construiu uma carreira baseada nessa ousadia, cara, de abordar temas que nos dias de hoje seriam certamente alvo de críticas muito severas e possivelmente do tal cancelamento. Porque a capacidade que ele tinha de provocar risos, satirizando não apenas o cotidiano, cara, mas também um sem número de questões muito delicadas e polêmicas, foi exatamente o que a obra dele virou um campo de batalha entre a liberdade de expressão e os limites do humor. Nesse contexto atual que nós vivemos hoje, um contexto onde a vigilância social se intensificou e a linha entre o humor e a ofensa é cada vez mais complicada e difusa, é fácil imaginar como o humor do Ari Toledo, recheado de palavrões, de ironias e estereótipos, seria recebido hoje, cara. O que outrora era celebrado como uma crítica social até, pode ser facilmente rotulado como ofensivo ou de mau gosto nos dias atuais, cara. E aqui reside exatamente a ironia, cara. Um artista que sempre buscou provocar reflexão e riso ao mesmo tempo, acabaria se tornando alvo vulnerável das novas sensibilidades floco de neve, né? Que se tornaram não apenas um fenômeno de rejeição, mas também uma forma de silenciamento. O Ari, cuja carreira se sustentou exatamente nessa provocação, certamente ele teria sua voz totalmente abafada pela onda de indignação que surge a cada esquina virtual, cara. E a questão que eu coloco aqui é até que ponto a comédia pode ser livre em um cenário onde ofensas, mesmo que não intencionais, são rapidamente amplificadas e transformadas em armadilhas. Eu não tenho dúvidas de que o Ari, se não tivesse os terríveis problemas de saúde que o acompanharam até o seu último suspiro, eu tenho certeza que ele enfrentaria esse dilema, é um dilema da atualidade, cara, que é exatamente essa batalha entre a proteção de grupos historicamente marginalizados e a liberdade de expressão do artista. Em tempos em que cancelar alguém se tornou uma prática comum, o Ari poderia se ver num limbo. É, isso mesmo, num limbo. E num limbo onde o humor provocador dele certamente seria reavaliado sob uma lente crítica que, em muitos casos, se esquece do contexto e da intenção. Além disso, a influência dele se estendeu a várias gerações de humoristas que vieram depois dele e acabaram pavimentando um caminho por esses novos talentos, cara, subsequentes. E com isso, o Ari consolidou um legado que vai ser reconhecido daqui a muitos anos como fonte de inspiração e um desafio da forma de como o humor vai ser visto e praticado no Brasil no futuro. Por tudo isso, a obra e a carreira do Ari mostra que o risco de cancelamento não é só uma questão pessoal, mas é um dilema cultural que leva a gente hoje a ponderar sobre o papel do humor na sociedade contemporânea. Aí eu te pergunto, pode o humor ainda ser um espaço seguro para o riso? Ou ele já se tornou apenas mais um campo de batalha no qual todos se sentem ofendidos por qualquer coisa? Pensa nisso. É uma discussão que merece ser travada não por causa de artistas como Ari Toledo, mas merece ser discutidas pelo futuro do humor em si aqui no Brasil. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do meu querido amigo Ari Toledo, que eu tive a honra de ser amigo. E minhas condolências a toda a família, a todos os amigos, e que você esteja aí, onde quer que teu espírito esteja, o Ari, que você esteja contando aí muitas piadas aí para quem estiver ao teu redor, tá bom? Então fica aqui o meu abraço carinhoso a você, Ari, e também o meu abraço e meu desejo de saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.